E você e toda a equipe por ceder para a gente passar aqui no nosso humilde Cine Taipas, aqui o cinema da resistência aqui da quebrada. E eu já, tio Maria, né? Eu já tinha ouvido Uhum. falar de você. A gente tem um Ah, legal. coletivo aqui de audiovisual. E o seu nome sempre rondou nas nossas conversas. E eu tomei um susto aqui. Eu pensei que ia entrar a menina lá, a atriz. Eu não pensei que ia ser você, né? Falei, puta que pariu, é ela que tá na live. E a gente nunca conseguiu conversar com você. E a gente fala, mano, mas ela, mano, é a mulher preta e ela é foda, tem uma trilha da quebrada, ela escreve bastante coisa. E a gente, nas nossas correrias aqui, nunca conseguiu. Nas escolas, já ouvimos falar de você muito. A gente vai em muitas escolas aqui, a gente faz trabalho de artes integradas, com o coletivo Salve Quebrada, né? E Uhum. eu queria, antes de tudo, falar um pouco do que acontece aqui, para ver se você já ouviu falar. Porque Aham. nossa quebrada não tem casa de cultura, né? Pois Você é. sabe que aqui no território noroeste não tem casa de cultura no mecanismo público para cultura. E a gente aqui tem que se articular da nossa maneira. E a gente formou o coletivo Ocupa Pinheirinho, tem o coletivo Salvo Quebrado, faço parte dos dois. E a gente tem Uhum. nossa casa de cultura é o bar, né? É o Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar. E dentro do bar tem Sim. o Sarau Segunda Negra, tem o Cine Taipas, tem o Quebrando Correntes, evento de rap, e tem o Guerrilha Sonora, que é um evento de bandas e tal, e tudo na cena underground, assim, né? E a gente, muito tempo, trabalhou sem edital, porque lá no bar, a galera é anarquista, né? Então tem aquele conflito ali de ideias de não querer dinheiro do Estado. Então tem um trabalho nosso para falar que o dinheiro é nosso, não é do Estado. O Estado não tem Exato. nada. É, O Estado, ele, exato. o Estado, ele tem o nosso dinheiro e a única coisa que ele faz é administrar mal. O dinheiro é Uhum. nosso. E a gente tem esse trabalho, tem esse conflito, mas a gente também entende o lado deles, a postura deles, anarquista dentro da quebrada, a posição política também, não deixa de ser. E a gente atua muito aqui. E antes de começar a fazer algumas perguntas, desculpa falar tanto, é porque eu queria que, Imagina. se você não conhecesse isso, eu queria que você conhecesse, porque a partir desse momento a gente vai tentar entrar mais em contato com você, a gente vai querer que você participe dos nossos eventos do território, mano. É uma potência muito grande mesmo, é muito grande. Não é coisa pouca isso, que o trabalho que você faz. Então, acho que você tem muito para ensinar para a gente aqui, para agregar o que a gente faz, né? Para além da, de eventos e tal, mas como uma referência, né? A gente tem algumas referências para a gente, que é o Sarau da Brasa, que está completando 12 anos, Quilombac, completando 15 anos de Sim. existência, Elo da Corrente, tem vários, o Atitude Punk da década de 90, as Uhum. aldeias guaranis, Quilombo da Parada. Então a gente ainda se articula muito aqui e eu creio que se aproximando de você vai agregar mais nos eventos, tudo que a gente faz. E é, é, como a Amaro já falou bastante do filme, abordou é, é, até perguntas que eu queria fazer, ele já até desenrolou. E eu queria saber como que chegou essa. Quem falou com o Fofão, com o Marcelo, para rolar aqui no Cine Taipas? Como que foi essa interrupção? É muito curioso, porque, como eu falei agora há pouco, eu moro no Jaraguá desde 2003. Então, são 17 anos de Jaraguá. Eu morava ali perto da Lapa, né, com os meus pais, e aí eu me casei e vim para cá, para o Jaraguá. Ou seja, eu já tenho bastante tempo de Jaraguá. E como dramaturga, 10 anos. E é muito curioso que nesses 10 anos, não que eu até vou me assumir aqui, não estou procurando incessantemente, né? Mas sempre me foi um pouco de frustração de falar, caramba, eu preciso me encontrar com os meus, porque não é possível, e eu não acredito realmente nisso, né? Que não esteja articulação na quebrada. E aí eu fui vendo aos poucos, né, com esses coletivos que você já citou, que existe articulação. E eu acho isso muito foda, porque
a gente fala do Jaraguá como se não tivesse um espaço que as pessoas discutissem e queressem mais cultura no bairro, né? As nossas referências sempre ficam mais em Perus, né? Por causa da Quilombac, a oficina, o espaço cultural ali da Canhoba também, É. que eu colo ali bastante também, máximo respeito pelos dois espaços culturais, mas eu falo, caramba, né? E o nosso aqui no Jaraguá? O Jaraguá tem muitos bairros, né? Tem dentro aqui do Jaraguá, tem. Eu moro aqui no Pan-Americano, mas tem Ipanema, tem Aurora, tem. Nossa, tem muita coisa. Tem muita Tem coisa. Arábia, Dentro. tem Jardim Rincão, tem Marilu, tem Voit, Jardim Alvina, tem Parque Cidade da Taipa, Abril. cidade. Vixe, é muito bairro. É muita coisa. E não é, aí eu sempre pensei, falei, não é possível que não haja uma articulação. Enfim, a articulação está aqui, né? Estamos aqui. O que aconteceu, respondendo a sua pergunta, é que eu estava ali compartilhando, como estou sempre fazendo, né? Desde que o edital, desde que o concurso liberou para a gente a votação, eu e as meninas, né, compartilhando o filme, e acontece que esse filme ele foi parar, desses compartilhamentos do Facebook, na página da Adriana Vasconcelos, que é uma parlamentar, e que é uma mulher negra também, e ela falou, que massa, Chu, vou compartilhar aqui na minha página também. E o Marcelo viu um post, viu, que compartilhava o link do filme, e falou, pô, que legal, né, gostei do filme. E ela falou, entre em contato com a Chu. Ele falou, porque eu tenho um coletivo, né, tenho articulação em taipas. E a hora que eu olhei a palavra taipas, eu falei, pô, não é possível. Tipo, esses caminhos virem de lugares totalmente diferentes. Aí eu falei, mas peraí, é Taipas que é, tipo, do lado de Jaraguá? É isso? Eu falei, não é possível que tenha outro, né? Falou, eu falei, mano do céu, né? Tipo, tá tudo aqui em casa. Né? Eu falei, vamos, a gente precisa se conhecer. Eu falei, tô aqui, né, fazendo os meus trabalhos como escritora, né, como dramaturga e como roteirista, mas quero muito ter essa articulação e esse vínculo com a quebrada, porque são realizações muito diferentes, mas a gente tem o mesmo objetivo, né? De levar arte, dialogar com as pessoas, e eu estou realmente estou muito contente, né, desse encontro ter acontecido, ainda que seja dessa maneira virtual nesse momento, mas vai rolar, assim. Eu quero estar mais perto de vocês, de todos os coletivos que você citou, das escolas, inclusive, né? Antes da pandemia, eu tive no Enzo, falando com a diretora do Enzo. A diretora do Enzo, a Sandra, que é uma. Nossa, puta que Também mulher, temos mano. parceria com ela. A Sandra é embaçada. A Sandra é muito foda, cara. Ela levou as crianças lá do primeiro ano do ensino fundamental para assistir a peça. A peça que eu escrevi, estava lá no Sesc Belenzinho. Chama Quando Eu Morrer, Eu Vou Contar Tudo a Deus. E aí eu conheci a Sandra, eu falei, puta merda, né? De como essa mulher abraça a educação de uma maneira muito bonita, né? Muito engajada. Eu fiquei bem feliz, né, também, de conhecer ela, tal. Também quero colar lá no Enzo mais. Enfim, é isso, né? Massa, Falando agora com as professoras também que trabalham lá no Céu Pera Marmelo, lá não, aqui, né? No Céu Pera Marmelo, e aí, aqui. claro, né? A gente tem articulação com as escolas. A gente, dentro das escolas, a gente faz uma coisa que é uma lacuna que a gente sente falta no nosso tempo de escola. A gente estuda a Europa, a gente estuda o mundo inteiro, toda a história, mas a gente não conhece a história do Jaraguá. Nós não sabe a história do nosso bairro. E se você não sabe a história do seu bairro, você não se sente pertencente a esse bairro. Então a gente conta a história do bairro dentro das escolas, através de oficina de história, com música, com sarau, com cinema, tudo que for possível que der para alinhar e tal. Eu tenho uma banda já há 11 anos, completando 11 anos, a gente já pichou no intervalo da escola, é uma banda de reggae, a gente conta a história do reggae, tudo contextualizado, né? Dentro da escola tem que ter um contexto. E o que diferencia um coletivo atuar dentro da escola, que é um coletivo de fora, quando a diretoria está aberta a isso,
que eu acho que, que pega a molecada é a linguagem. O jeito que a gente fala. A linguagem, ela faz toda a diferença na hora que você está conversando com eles. Quando a gente começa a conversar com eles e ele vê a nossa linguagem que é igual a que ele usa, eles se identificam muito com isso. E é uma coisa tão simples que você consegue ganhar eles através da linguagem, porque não é fácil também uma sala com 30, 40 alunos, você conseguir a atenção deles. Eu acho que a gente consegue através da linguagem que a gente usa. E você falou, primeira vez que a gente está trocando ideia e tal, mas a gente já ouviu falar muito do seu trabalho. Com certeza a gente vai fazer algumas articulações aí, ou aqui, ou após essa pandemia. Ainda bem que o Fofão fez isso. O Fofão também é um visionário da quebrada, abre o bar dele para a gente fazer lá a festa dentro do bar, fazer cultura dentro do bar, né? O Sarau já vai completar, acho que 4 anos, todas as segundas-feiras. O Cine. E ouvi um post, não sei quem postou, se foi a Marina ou a Jennifer, que elas colocou uma coisa muito legal ali no post, que é o que a gente tenta fazer, né? Descentralizar o cinema. Ah, sim. É um trabalho que a gente tenta fazer, mas eu, o Amaro, a gente não é do cinema. A gente é músico. A gente é correria, a gente gosta, a gente sabe a importância que o cinema tem, né? E a gente gosta também. O Fofão também, ninguém tem informação. Tem o Thiago, que é cineasta, que é dos coletivos Sal Quebrada, que quando a gente tem dúvida, a gente cola com ele. Ele que tira nossas dúvidas sobre cinema. Mas a gente que está na linha de frente, a gente não é cineasta, a gente gosta da arte. E sabe a importância que tem o cinema, né, mano? O lance do audiovisual, o lance de você trocar uma ideia, coisas que acontecem no bar, que pra gente é o que motiva a gente continuar. Você tá dentro de um bar normal. A galera chega lá para tomar sua cerveja, tomar sua cachaça, ouvir uma música, e os caras chegam lá num dia de semana e tá rolando um cinema, e todo mundo sentado. Aí o cara chega, pede a cachaça dele, e a gente fica só observando, né? O cara pega a cachaça e senta. E o cara não vai embora. O cara fica até o final do filme, acaba o filme, começa a trocar ideia sobre o filme, e ali rolou uma coisa diferente. Que ele fugiu do habitual dele. E depois ele comenta com o outro. Mano, ali naquele bar, o bagulho é louco, rola um filme. Aí ele chega em outro dia que não é o filme e pergunta: hoje não vai ter filme? E pergunta: hoje não vai ter sarau? Hoje não vai ter isso? Hoje não vai ter aquilo? Então tem isso, o conflito da gente quebrar o estereótipo de um bar, né? Porque o bar na antiga era uma coisa muito violenta. A gente teve outra coisa muito, muito histórica dentro do bar, que foi os alunos da escola Alice, da Coab, eles pediram para fazer um sarau de manhã para eles irem no bar. Ah, que legal. E a gente falou: não, mas como assim? Eles querem vir no bar? Aí o Fofão abriu o bar 10 da manhã, os alunos vieram andando junto com 2 professores e uma tia, né, de escola, ela que articulou tudo. Aí levaram os alunos lá no bar, a gente abriu, a gente tinha ganhado uma doação de pipoca, refrigerante, a gente distribuiu para eles, e eles levaram uma faixa que a gente tem lá no bar até hoje, que eles colocaram assim: hoje a aula é no bar. Aí a gente esticou essa faixa e eles começaram a recitar poesias autorais dele, só brasa, e nós, nossa, essa molecada tá muito na frente, e a gente explicando para eles: talvez vocês não entendam o que está acontecendo aqui, mas vocês estão ajudando a gente a ressignificar um espaço. Na nossa época isso era impossível. Uns alunos e dentro de um bar, 10, não, isso não existia. E vocês estão ajudando a gente a ressignificar esse espaço. Se vocês estão ajudando a ressignificar esse, vocês podem ressignificar a escola, vocês podem ressignificar onde vocês moram, através do conhecimento, da ideia. Não precisa ter agressividade. Através da ideia a gente consegue chegar em algum lugar, né? Então esse espaço tem acontecido muitas coisas especiais, assim, né? Que pra gente é grande. A gente conseguiu lançar um livro, né? Vou te mostrar aqui. Pena que acabou, senão eu ia te mandar um. Sarau. Segunda Negra. É que fica ao contrário. Pode crer, é o Sarau Segunda Negra. Esse livro é o seguinte: ficou 2 anos, 2 cadernos no bar durante o sarau, e a galera colocava o que quiser nesse caderno. Inclusive tags, ó.
ó, desenhos, ó, Salve Quebrada. E tudo que Sim, estava legal. no caderno virou um livro, né? Então a gente consegue se enxergar totalmente dentro de um livro, porque tudo que estava no caderno a gente pegou e colocou dentro de um livro, falou, esse é o nosso livro, do nosso jeito. Com o português que está no caderno, está aqui dentro, a gente não mudou nada. Para colocar do jeito que está mesmo, a gente tem a nossa linguagem, nosso jeito de falar e já era. Isso, outra conquista grande do território aqui, assim. Eu tô te E falando olha que isso coisa para bonita, né? É livro, né? Você falou de descentralizar o cinema, mas também de quebrar a ideia do que é literatura, né? Ah, não, eu preciso escrever com a linguagem coloquial, não coloquial, super formal, com português com é, regras. de acordo com as regras normativas, né? Mas não, e aí esse livro quebra esse estereótipo Quebra a também. lógica. Quebra a lógica. Então é bonito, é importante. E isso aqui para a gente é algo grande, né? O livro, ele é uma das conquistas aqui do nosso território, né? Que todo mundo que... Ontem a gente teve uma apresentação do Sarau Segunda Negra no CCJ, e a gente, Hum, mano, vamos ler o nosso livro, vamos mostrar pra galera o que é o Sarau Segunda Negra. Foi a primeira vez que a gente se apresentou no CCJ, mas foi via transmissão, né? Foi um ao vivo que a gente fez lá no CCJ, mano. E, e falando sobre isso, eu já morei em quase todas as quebradas daqui. Eu já morei no Parque Taipas, Rincão, Arábia, Marilu, Alvina. Vixe, mano. Elisa Maria, muitos lugares. E agora eu tô no Ipanema. A gente tá perto aqui. Eu tô no Ipanema, já Pan-Americano ali. uhum, E a gente está próximo. Então acho que a gente pode ter muita articulação boa, muita coisa para ser trocada, né? E uhum. isso é muito importante. Você falou que está aqui desde 2003, né? Isso, três. 2003 aqui na Quebrada e nunca houve. Mas eu acho que tudo tem um tempo. Eu acho que não. Eu acho que se o momento foi esse, tá ótimo. Como a gente já ouviu falar bastante do seu trabalho, eu acho que acho que agora a gente vai encher seu saco um pouquinho, porque não é que é você perde. Você precisa É aprender, nóis. aprender muito, né? Como eu falei, a gente mete o louco aqui. É músico, sou formado em música. Só que aí começou o Salve Quebrada, tá trabalhando no documentário do futebol de Várzea, da Quebrada, vai entregar no final do ano agora. Você estava falando do lance dos editais, né? A gente trabalhava muito sem edital, sem nada, e a gente conseguiu ganhar. Tem dois coletivos que fomentam a cultura periferia aqui. O Casarão Arte Ah, Livre, que que ocupa massa. Perinho, e o Salve Uhum. Quebrada, que é um documentário. O Salve Quebrada é muita coisa, ele é mais aberto. Né? O Ocupa Perinho é um coletivo de eventos. Ele promove eventos culturais, como o Casarão Arte Livre, que tem yoga, massoterapia, tem Espaço Ocupa Kids, microfone aberto, atrações de bandas musicais. Como a gente é um coletivo que foi formado com bandas, então é um coletivo que dá mais ênfase ao evento cultural. Deu uma travada, tá me ouvindo? Deu uma travadinha no vídeo, mas ela volta. Eu vou, já vou chamar ela aqui. Ó, o Godoy na área. Aí, Godoy. Eu vou chamar de novo. Deixa ela voltar aqui. Salve, salve todas e todos que estão aqui na live. A Jennifer, Amaro, Tio Maria, vou chamar você de novo aqui. Jennifer, se você quiser entrar depois, voltou. Aí, eu falo demais, desculpa. Mas eu queria falar muito sobre o que estava acontecendo aqui, porque é importante, assim, mano. Eu acho que uma pessoa como você tem que saber o que está rolando aqui. Não, como você Sim. falou, né? Caramba, como não pode estar acontecendo nada? E às vezes a gente está ali É e não. impossível. É, e a gente tem um trabalho com as aldeias também, né? E aí, o mês que vem a gente vai fazer uma loucura aqui, mano. Mas é meio doido. Tem um circuito clandestino Jaraguá e Guarani.
Esse circuito ele acontece, roda o nosso território inteiro com bandas, com exposição de artes plásticas, com roda de conversa, com um monte de coisa. E Uhum. só que não vai dar por causa da pandemia, né? Então a gente vai Uhum. fazer online. Então vai ser mais de 30 lives no mês de agosto, com a temática indígena, com indígena da Bahia, com indígena de Roraima, com MCs, a Solta MC, Brisa Flow, que a gente já conseguiu fechar. E a gente vai trocar ideia. Tem a Sônia, que é nossa. A Sônia é do nosso coletivo Salve Quebrada, a Aramiri, a liderança. E ela que vai ser minha É. protagonista de algumas lives, né, para trocar ideia com a galera. Uhum. E vai ter esse evento aí no mês que vem, o circuito, quando a gente começa sábado, né? Começa com o Sarau da Brasa. E eu queria propor também, no lance Uhum. da divulgação, para a galera votar. Vocês entrassem no direct aí, mandassem o WhatsApp, alguma coisa, e vocês fizessem um vídeo, pode ser de 15 segundos, pedindo para a galera votar. Porque a gente trabalha aqui com as 12, 15 redes sociais. Então a gente vai postar em todos os stories, tudo. Esse vídeo, pedindo para a galera votar, falando que trabalha aqui de Jaraguá e tal, como uma força-tarefa, porque já é amanhã que acaba, né? Então a Jennifer, a Marina, né? Você Uhum. faz esse vídeo de 15 segundos, manda pra gente que a gente vai pegar e vai jogar em todos os stories aqui e fazer uma força-tarefa aí para ter o maior like possível, assim, nesse concurso que a gente se inscreveu ano passado. Não passamos a SPCine, né? A gente Uhum. passou da primeira fase, mas não passou da segunda. E eu queria também agora, para também encerrar, quem está aí, o Maris Godoy, que também já participou de alguns curtas, ele é do Quilombac, né? Sarau daquilo, Godoy, poeta, incendiário, agora é um liveiro incendiário. Agora. Falasse um pouco mais do, do, seu, do seu trampo, sobre. Você falou um pouco aí rapidamente com o Amaro, mas eu queria saber do antes. Como que você chegou nisso? Você, tipo assim, criança, passou ali adolescente, começou, falou, oh, mano, tem um talento aqui para escrever, eu faço umas histórias. Como que eu vou. Como que foi sua ponte que. Não, a ponte não, né? Esse muro que você derrubou. Porque com certeza foi um muro que você derrubou e foi portas que não abriu, você derrubou através da sua arte. Como que foi isso, desde o começo, assim? Bem, como é que eu começo? Primeiro, eu sempre gostei de escrever desde criança. Só que quando eu era criança, acho que meu sonho era ser poeta. Acho que se tivesse um sarau, esses saraus assim no bar, quando eu era criança, eu ia ficar muito feliz, cara, sem dúvida. Então, desde criança eu queria ser poeta. Hoje eu não quero ser poeta, acho que minhas poesias são até bem ruins, né? Eu não me arrisco muito na poesia, não. Eu fiz um caminho que eu não esperava na minha vida, que foi o caminho de ser professora. Só repetindo, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de escrever e queria ser atriz. Só que naquela época não tinha muitas condições que favoreciam essa minha entrada dentro das artes cênicas, mas também como uma escritora. E eu falei, cara, isso não vai dar certo, até porque na época não tinha. Alguém falou que eu ia sofrer se eu É o fosse Godoy. poeta. Pois é. Nem queria ser Mas, poeta, você vai sofrer. mas eu acho que quem vai sofrer também seriam as pessoas que tivessem acesso à minha poesia, porque eu acho que não ia rolar, não sou boa poeta. E aí, nessa adolescência minha, até por falta de oportunidade, acho que de representatividade é uma palavra mais ideal. As pessoas falavam: como é que você vai ser atriz se não tem atriz do seu biotipo? Ou seja, não tem atrizes negras da sua idade. Tipo, olha lá na televisão, basta olhar na televisão, não tem ninguém. E essas falas foram me desencorajando para eu seguir esse meu caminho no teatro. Então, eu fui estudar para ser professora. Fiz lá o magistério técnico, né, no ensino médio, e depois fiz curso de letras e fiquei lecionando. Inclusive, já lecionei aqui no Jaraguá, mas não foi por onde eu comecei. Né? Comecei lá em 96, faz tempo.
em escolas públicas estaduais e municipais lá da Santana de Parnaíba, que foi por onde eu comecei. E quando eu vim para cá, para Jaraguá, em 2013, eu ainda cheguei a trabalhar no Sky Blois, que é aquela escola que fica perto do Extra, aqui do Pan-Americano. Nem sei onde é. Trabalhei, acho que um pouco tempo no Enzo, mas acho que Uma professora de quê? De arte? Desculpa, não Oi? peguei. O que eu Professora de arte? lecionava? De quê? Não, É, não, eu lecionava língua portuguesa. língua portuguesa. Ah, tá. Lecionava língua portuguesa ou essas matérias todas, né, que a gente chama de polivalente, para crianças de primeira a quarta série, na época, né, porque agora é primeira a quinta, e depois língua portuguesa para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, para o EJA eu também cheguei a dar aula, dei aula para todo mundo. Só que aí teve um momento que eu falei, cara, não é bem isso que eu queria fazer da minha vida. Cadê aqueles meus planos que ficaram guardados na gaveta? E aí, quando chegou os 30 anos, cara, eu falei, puta, meu, tem uma coisa de errado aqui na minha vida, eu preciso retomar esses sonhos. E aí comecei a escrever, assim, incessantemente, coisas assim para mim mesmo. Retomei, assim, um fôlego de colocar essa escrita para fora, que eu acho que é a primeira coisa que eu não fazia há muito tempo, né? De sentar para escrever, só me dedicando como professora. E fui fazer curso de teatro. Cara, do mesmo jeito que eu seria uma péssima poeta, eu seria uma péssima atriz. Da mesma que eu conto com a Jennifer, com a Marina, porque o palco também ia sofrer com as minhas atuações. E aí eu não me vi como uma boa atriz, mesmo querendo estudar. E aí, isso em 2010, abriu um curso numa escola chamada SP Escola de Teatro, um curso uma escola que tinha 8 cursos voltados para tudo dentro do teatro. E um desses cursos era dramaturgia, ou seja, escrita teatral. Falei, eu vou fazer esse curso aí de dramaturgia. Eu acho que é bem interessante, porque eu vou continuar trabalhando, vou continuar flertando com o teatro, mas também eu vou escrever, que é uma coisa que eu sempre quis. E fui fazer esse curso de dramaturgia na SP, e logo nas primeiras aulas eu falei, puta merda, é isso que eu quero fazer na vida, eu quero escrever, e escrever para teatro. E durante o curso, era um curso de 2 anos, com aulas todos os dias. Eu já tinha feito uma loucura, que as pessoas hoje consideram como loucura, eu acho que foi a coisa que eu tinha que fazer. Eu não me via como uma boa professora mais, porque eu estava infeliz com o meu trabalho. E o que eu fiz? Fui lá e exonerei meu cargo público. E as pessoas, meu Deus, né? Todo mundo quer ser concursado, público. Eu falei, mas eu não quero, cara. Então, me deixa. Exonerei esse É, cargo e falei, eu vou viver de uma utopia que eu quero ser artista. Fiz esse curso, né, que duravam 2 anos, e quase no final do curso, faltando tipo um semestre, a minha professora de dramaturgia, Marici Salomão, falou o seguinte, falei, Chu, tem um grupo de teatro, que é o Sátiros, ali na Praça Roosevelt, da Praça Roosevelt, que eles precisam de uma assistente de dramaturgia, ou seja, uma pessoa que vai funcionar como assistente para ajudar a escrever uma peça teatral para eles. Só sei que o processo foi se caminhando, eu entrei como assistente de dramaturgia, e no final eu acabei escrevendo a peça toda. E aí eu escrevi a peça teatral para esse coletivo chamado Sátiros. Aí a peça, em novembro daquele ano, que era 2011, ela foi ao cartaz, e que dei essa sorte também de ser um coletivo grande de teatro e que me deu muita visibilidade como artista. Então a peça ficou, acredite, 2 anos em cartaz. E depois de 2 anos em cartaz, a peça, a convite de uma universidade da Suécia, ela foi para lá. Então, aí que a minha carreira começou, né, com esse trabalho, com essa peça teatral chamada Cabaré Extravaganza. A partir do Cabaré Extravaganza, eu
né, de 2011 para cá, eu tenho feito meus trabalhos, não mais com essa companhia, que eu só fiz esse trabalho com os sátiros, e aí abrindo caminhos com facão, né, no meio do matagal. Aí fazendo as minhas peças, escrevendo, e aí assim que eu tô, desde 2011, né? Algumas peças com mais visibilidade, outras com menos. Eu tenho ficado muito satisfeita, né? Até com as próprias universidades públicas que têm acolhido meu trabalho. Então, teve peça minha que já foi para a Universidade de Brasília, para a UNB, para a UFBA da Bahia, algumas escolas de teatro também ligam peças. E é isso. E aí eu tenho trabalhado como dramaturga durante esse tempo. Agora, mais recentemente, esse ano, né, antes da pandemia, eu estava com um espetáculo infantil chamado Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus. Foi quando eu conheci a Sandra, que ela levou os alunos. E agora a gente está com esse trabalho interrompido. Aí, depois desses anos como dramaturga, em 2018, porque as pessoas perguntavam assim, mas Chu, você escreve para teatro, mas você não escreve também para cinema? Aí eu falei, cara, mas eu não sei escrever para cinema. É outra linguagem. E aí essas perguntas começaram a me incomodar. Aí eu falei, mas eu não escrevo para o cinema por quê? Porque eu não sei? Então bora lá aprender. E aí busquei uma chance também numa escola para estudar roteiro audiovisual, como bolsista. Eu acho muito importante a gente eu pontuar aqui como as bolsas são importantes para a formação das pessoas. Porque aí você fala assim, então quer dizer que você trabalha como dramaturga desde 2011? A carreira de artista ela é muito, muito cíclica, né? Tem hora que você, assim, arruma os trabalhos, tem hora que você está muito, com perdão da palavra, muito fodido de grana, né? E eu entrei nessa como bolsista porque eu estava ferrada de grana. E aí foi um processo muito parecido com em 2011. Foi muito parecido, porque eu estava no final do curso, em 2018. Aliás, eu comecei o curso em 2018, e aí quando chegou no final do semestre, porque é diferente do outro curso, era só um ano de duração esse curso de roteiro que eu estava fazendo, para aprender a escrever para cinema, né? Quando eu estava no final do curso, quase acabando, faltavam tipo 3 meses, uma produtora entrou em contato comigo, eu fiquei até meio assustada, e falou, olha, a gente queria fazer uma entrevista com você, porque a gente pesquisou seu nome e tal, né? Vi alguns trabalhos seus como dramaturga, e a gente queria te convidar para uma sala de roteiro. E aí eu fui fazer essa sala de roteiro, que resultou hoje na série chamada Onisciente, que está disponível na Netflix, desde janeiro, estreou em janeiro essa série. E aí eu ajudei a escrever, né? Escrevi 2 episódios para a série, são 6 episódios que tem a série. E é isso, assim, aí eu tô como roteirista agora. E esse curta-metragem que nos aproximou agora, ele é fruto de uma vontade também de fazer alguma coisa autoral, né? O Onisciente, que é da Netflix lá, eu sou roteirista, né? Eu colaboro para uma história coletiva e uma história de um realizador branco. Como roteirista sobre Alice, é uma história que eu quero contar, uma história que eu inventei e que é totalmente de outro lugar, né? Eu quero continuar sendo roteirista, né, no streaming, a gente chama Netflix, na Amazon, mas que é uma coisa recente, como eu te falei, né, desde 2018, e que não é toda hora que você está trabalhando, porque esses projetos são assim, né? Você fica 4 meses, 5 meses trabalhando no projeto, e o projeto acaba, aí você fica caçando outro. Às vezes vem rápido, às vezes demora 6 meses. Então, é esse trabalho, né? Eu não tenho trabalho fixo na Netflix. Eu trabalhei com eles em 2018,
depois fui fazer outras coisas, né? Fui trabalhar trabalhei de novo na Netflix, mas ainda essa série não estreou. Mas é isso, né? Fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Hoje eu estou como roteirista, acabei de encerrar um trabalho com a Amazon, que agora, que a gente acabou de escrever, vai demorar ainda, né, por causa da pandemia, para começar a gravar. E trabalhando com teatro, e agora nessa frente de divulgar o Sobre Alices, né? Que é meu primeiro trabalho como roteirista autoral. Há muita coisa, Que, muita coisa. que massa, mas você fez uma linha do tempo assim legal para entender assim a trajetória. Já me identifiquei na hora que você falou, ligou foda-se pro que os outros falavam e foi fazer o que você quis, foi o que eu fiz com a minha vida também. Larguei o Uhum. emprego e fui correr atrás da música. Dane-se, eu queria isso. Só que eu penso que não precisa ser assim, né? Eu acho que a gente vive num país que tem condições de a gente fazer as coisas sem risco. Por que não tem que ser É. sempre risco? Mas o risco que eu estou falando não é um risco de você só perder um. Não, corre o risco de não ter o que comer. Você corre risco de você estar de aluguel e você ser despejado. É um risco grande, né? Não é um pequeno risco. A gente tem que correr um risco grande. Todas as nossas escolhas têm que ser um risco grande, né? Eu acho que não precisa ser assim. A gente tem um país que tem condições de fazer políticas que a gente não precise passar por um risco grande a todo momento, né? É, Uhum. e, e com esse retrocesso, a gente vai ter que ter muito mais resistência, resiliência, né? Com tudo que a gente está fazendo, principalmente no lado da cultura, vai ser a última coisa a voltar como era, não sei nem como que vai ser, a coisa a gente não sabe. Ó, e a gente está chegando ao final, eu não quero chegar aqui e ficar contando o tempo aqui, aí acabou, então eu queria já agradecer muito pra, pela disponibilidade de estar aqui trocando uma ideia. A gente é do mesmo território, do mesmo bairro, né? Eu já acho Uhum. que eu já vi você no Quilombac, não, seu rosto não é. Algum rolê ali que teve, eu Então, é acho que bem eu já vi possível, né? É bem possível que a gente já tenha se trombado. você. Sim, não sei se foi no rolê que teve da do. Como que é? O Feladeia, alguma coisa assim, mano. Algum rolê que teve no Quilombac. Eu acho que eu já vi você, algum rolê. Não é estranho. Só que eu não tinha intimidade para conversar e tal, mas eu sabia quem era. Eu sabia quem era que estava ali. E agradecendo de novo, reforçando, faça um vídeo aí de 15 segundos para a gente jogar em todos os stories aqui, marcar vocês e falando, ó, esse filme ali se passou no Cine Taipas, e está concorrendo tal, vamos fortalecer o território e a Uhum. gente vai estar divulgando e ajudando, acho que é isso, a gente tem que se ajudar mesmo, que se vocês Uhum. precisar, pode contar com a gente não é expert em cinema e nada, mas a gente tem uma força de vontade, uma vontade de fazer as coisas muito grande, né? A gente não tem tempo ruim, se for para fazer coisas que venham para agregar, a gente vai para cima mesmo. Então, eu queria que você deixasse suas considerações finais e muito obrigado mesmo aí. E é isso, mano. Só foi o primeiro contato, vai ter muita coisa ainda. Sim. Primeiro, agradecer você, o Amaro, Marcelo, né? Os três, né? Que fizeram esse momento aqui acontecer. E todas as pessoas que acompanharam, que ficaram um pouquinho, mas tiveram que sair, mas que voltaram, desde da primeira, né? É, e pensar que, assim, eu e a equipe, né? Somos, na verdade, três mulheres negras que estão, mais o diretor, que é um homem branco, né? Eu acho muito importante pontuar isso, porque é, o meu objetivo Muito. não é viver na minha bolha, é dialogar com todas as pessoas, e a gente quer bastante conseguir circular o Sobre Alice nesse festival internacional, porque de verdade, assim, de verdade mesmo. Meu objetivo, como eu já fiz coisas na Quilombac, já fiz coisas na Canhoba, é trazer esse conhecimento para dentro do meu bairro, entendeu? Deixa eu dar um exemplo para você.
foi em 2017, eu acho. Foi em 2017. Eu fiz uma matéria para a Folha de São Paulo. Eu e outras 6 dramaturgas. A gente fez foto e concedeu uma entrevista. E aí, isso em 2017. Aí eu fui na banca de jornal para Foi com a comprar Jéssica? o jornal. Oi? Desculpa. Foi com a Jéssica essa entrevista? Não, eu já fiz com a Jéssica também, mas essa era para Folha, não Jéssica é regional o mesmo. blog, né? Sim, sim. E aí, no jornal impresso ia sair essa matéria na Folha. E aí, quando eu fui na banca de jornal, eu falei, eu queria um jornal de hoje da Folha, né? Aí o rapaz olhou assim na banca, aqui no Jaraguá, né? E falou assim: qual que é o seu nome? E aí eu falei: Maria, né? Aí ele falou: Maria do quê? E eu não tinha me ligado que ele queria saber o meu nome mesmo, né? Artístico. Meu nome é Maria Fernandes, né? Meu nome artístico é Maria Chu. E aí eu falei: Maria Fernandes. Aí ele falou: ah, tá, ah, tá. E me deu o jornal. Eu falei: por quê? Aí ele falou: tem uma tal de Maria Chu aqui no jornal. Mas claro que não é você, né? Porque aqui no Jaraguá não ia ter uma artista que sai no jornal. Porque o que sai no Poxa, jornal no Jaraguá é só tragédia. E aí eu porra. fiquei assim, falei, e agora como é que o homem vai acreditar que eu falo assim, não, sou eu mesmo, né? Ele vai falar que, tipo, que é mentira. E aí eu falei, cara, não, aqui no Jaraguá não tem só tragédia, não. Eu conheço muita gente no Jaraguá e tem gente que faz tudo quanto é coisa. Né? Desde as empregadas domésticas, que já falou ali na primeira live, tem advogadas, tem professoras, né, como eu fui, tem os professores que conhecem aqui. Ou seja, a gente tem. É diverso, não tem só tragédia no Jaraguá, não. E aí eu fiquei nesse papo com o jornaleiro para tentar dizer que ele estava errado nas ideias dele. Enfim, esse episódio me marcou muito, porque eu não me apresentei com meu nome artístico e depois ele não acreditou que era eu, né? Como se eu estivesse falando ali. Me Cara, marcou muito porque eu fiquei triste, porque eu falei, cara, a gente não pode ter só essa visão do nosso bairro, né? Não sim. pode mesmo. Então, meu objetivo com esse festival também é voltar para ensinar. Porque, por exemplo, uma coisa que prevê nesse festival quem ganhar, né, o vencedor, além de participar desse festival internacional, vai ter uma mentoria. Para quê? Para melhorar o roteiro, para melhorar a filmagem, né, para poder gravar de novo com mais calma, para legendar em inglês, para fazer mil coisas. E com esse aprendizado, eu, meu objetivo eu quero dar oficinas, pode ser até num bar mesmo, para a galera aprender como fazer um roteiro audiovisual. Por quê? É muito importante que a gente tenha idealizadores da periferia, idealizadores brancos ou negros da periferia, escrevendo e aprendendo a escrever nesse mercado. O cinema é uma das indústrias que mais movimenta dinheiro nesse país, né? Tudo bem que a gente está num momento agora de pandemia, mas ele movimenta, ele tem emprego, desde gente que trabalha como segurança, a costureira, o motorista, até as pessoas que vão escrever a história e dirigir aquele filme. Então, ele é muita gente envolvida. Então, a minha ideia eu quero multiplicar esse saber dentro do Jaraguá. Então, quem puder, entrar lá no Sobre Alices, no YouTube. Quem não tiver tempo de falar, mas eu tô sem tempo agora, ou a internet tá ruim, se der para deixar um like, depois voltar para assistir com calma, só deixar o like, depois volta, entendeu? Vai ajudar muita gente. E a gente vai multiplicar esse saber. Pode chamar para o bar, que a gente vai fazer essa oficina de roteiro para os nossos, né? Que massa. O que você contou é muito recorrente no lance de as pessoas daqui não acreditar nas pessoas daqui. Uhum, Aconteceu com a minha banda também, quando a gente lançou nosso CD, né? E a gente trouxe aqui, aí muitos amigos nossos, músicos, eles falaram que não foi a gente que tocou, né? Eles falaram que os solos da guitarra não foi nós, foi os caras do estúdio.
E eu e o Zazá, que tá na banda desde o começo, eu falo, caramba, os caras não acreditam que a gente tocou, né? Mas a gente levou como um elogio. Se eles falaram isso é porque era bom. Então, ela falou, então, mano, a gente sabe o que a gente fez, o que a gente lutou, o que a gente ensaiou, treinou, batalhou. Então, mano, é isso. Mas hoje já mudamos o pensamento deles e hoje eles acreditam, né? Já viram a gente tocando ao vivo e tal. Não, é os caras mesmo que tocam e tal. Isso acontece muito, a gente tem que quebrar isso. Mano. Tá do nosso lado aqui é bom e é muito bom, né? Eu vou colocar aqui no YouTube aqui, ver se eu acho, pra galera ver, qual que é o canal, esse finalzinho aqui pra galera se ligar, quem tá aqui na live, dá o like lá e já tá com 1.800. Aqui, ó, já deixei meu like. Sim. Esse é o filme, ó, né? Entre no YouTube, tá no canal Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias. Pelo menos foi esse que eu votei. Não tem o filme em outro canal, né? Então é quebra a perna, fica dando like em 2 canais diferentes. Eu acho que esse é o oficial. Se a pessoa jogar, Instituto Criar de TV. Hã? se você jogar no YouTube, se você jogar, entrar no Google, por exemplo, e jogar sobre Alices, é o Foi isso que primeiro eu fiz, vídeo ó. que vai aparecer. Aqui, ó, o que eu fiz. Isso. Tá vendo, galera? Ó, pode jogar lá que vai cair aqui, ó. Caiu aqui, chama no like. E eu tenho outras, tenho o perfil do Sarau Segunda Negra, eu vou entrar, vou dar like. O perfil do Salve Quebrado, eu vou entrar, vou dar like. O perfil do R2 também, vou entrar lá, vou dar um like também. Vamos. Quem tiver perfil lá, esse é os nossos robôs, né? Os robôs do bem, não os robôs do mal lá do gabinete do ódio. Valeu, ó, Marins Godoy. Obrigado aí, todas e todas que acompanharam. Muito obrigado mesmo. E não esquece, faça um vídeo, mandem no direct, manda um número do telefone, eu acho para mim, que é mais fácil para baixar o vídeo e já mandar aqui no direct e fazer essa campanha até amanhã aí forte para ver se consegue conquistar mais uma conquista aí pro território. Nosso território é potência cultural, nosso território é força. Nosso território tem um quilombo da Parada em Taipas, uma ponta, e tem 6 aldeias Guarani do outro lado. Mais resistência que isso, eu acho que não tem. E a gente tem que cada vez mais se aproximar. E o nome do nosso projeto Salve Quebrada, do Fomento, é Favelas e Aldeias, né? A gente trabalha com essa linguagem de quebrar o estereótipo do indígena na quebrada e do favelado se aproximar, se misturar as culturas, né? Porque a gente ouviu do indígena que a gente queria ouvir. Ele falou pra gente, mano, a luta da aldeia e da favela é a mesma, a gente tá do mesmo lado. E era tudo que a gente queria ouvir. E depois que a gente ouviu isso, cresceu mais o vínculo com eles, e a gente está aí, Jaraguá e Guarani, firmeza permanente, fechada, e vamos que vamos. Muito obrigado, e é isso. Esse foi o Cine Taipas aí, mano, resistência, 3 mulheres pretas aí representando. No Sarau Segunda Negra teve uma entrevista com a Juntas, que é uma chapa de 3 mulheres pretas para vereador em São Paulo, pré-candidata pelo PSOL, elas são do MTST, e a gente também estava trocando ideia, e é isso. Mais espaço para as mulheres pretas, porque a gente só tem a ganhar. Muito obrigado, valeu! Não esqueçam de votar lá, hein, galera, ó. Só colocar a Alice lá, sobre a Alice, e vamos votar. Valeu, Chu, muito obrigado, hein? Se cuida aí. Obrigada, gente, quem acompanhou até agora. E votem para ajudar a gente, né? Isso a gente vai reverter depois aqui para o Jaraguá também. É isso. Se cuida aí. Precisamos de todos vivos quando tudo isso passar, hein? Valeu. Jaraguá é Guarani.